Fala pessoal, tranquilo? Bom, hoje eu vou explicar um pouco sobre como funciona a injeção Mag Squirt, o que significa a tal eficiência volumétrica, né? E mostrar quais são as vantagens disso comparado com uma injeção tradicional, né? Uma injeção dessas nacionais que a gente tem por aí. Bom, eu estou aqui com um projeto aberto, né? Do uma MS3 e é o padrão, né? Que o Tuner Studio dá. E vamos lá então. Qual que é a principal diferença dessa injeção e de todas as outras que trabalham com a eficiência volumétrica, ou VE, que é a abreviação, para as de pulso de injetor, tá? Grande parte das nacionais, elas trabalham com o primeiro sistema, que consiste num mapa, que geralmente é RPM e pressão, pode ter o mapa por TPS também, mas o que usam geralmente nos turbo é RPM e pressão, e tu seleciona o tempo do pulso do injetor que você quer naquele determinado momento. Então, por exemplo, em 2000 RPM e 1 kg de pressão, eu quero que o bico fique aberto por tantos milissegundos, tá? Essa é o funcionamento tradicional. E como é que essa injeção funciona? Ela não mapeia o bico, ela mapeia o cilindro através desse sistema aqui, ó. Eu venho aqui nas configurações, Rec Fill. Aqui eu vou completar uns dados sobre o meu motor. No meu caso, então, é um 4G63, é 1999, 4 cilindros. A vazão no injetor pode ser tanto em libra-hora quanto em cc por minuto. É um DECA 80, então 80 libra-hora. E o AFR, eu vou deixar uma tabela mostrando aqui os AFRs. O AFR do etanol, que é o que eu uso, é 9. Tá? O AFR da gasolina brasileira é 13, porque ela tem cerca de 27% de etanol. Então ela não é uma gasolina pura, que seria o 14,7. Ela é 13. Como eu vou botar etanol, vou botar aqui, ó. Ele vai dar um valor. Esse valor aqui a gente chama REC Fuel, Required Fuel, é o valor do pulso do bico, né? O pulso em milissegundos necessário para no pico de torque do meu motor, com uma eficiência volumétrica de 100%, eu atingir a lambda 1, tá? Então, a injeção, ela sabe, com base nesses dados que eu botei aqui, que para essas condições, para a lambda ficar 1, esse é o pulso do injetor que eu tenho que ter. Uma vez que a injeção sabe isso, ela vai formar o mapa de VE, que é esse aqui, tá? O que é isso, tá? Vamos por partes. Primeiro, eu configuro, tá? Nas injeções com eficiência volumétrica, eu tenho que configurar o alvo de lambda em todas as cargas do meu motor. Então aqui, por exemplo, eu consigo configurar que nem, eu quero que vá até 7.000, eu boto 7.000, 7.000, ou 8.000, ou 9.000, enfim, se eu não me engano, até 16.000 RPM ela consegue. E aqui é a pressão do motor, né? Tá em kilopascal, kPa. Tudo isso aqui é a fase aspirada. A partir daqui, pressão positiva. Sendo que 200 kPa representa 1 kg de pressão de turbina. Por causa que tem que analisar a pressão relativa e a absoluta. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pôr 250 kPa, que seria equivalente a 1,5 kg. Vocês vão ver que aqui, ó, o relativo vai ficar 21 PSI. Ó, 250. Ó, 21,8 PSI, que é o equivalente a 1,5 bar de pressão, tá? Então, aqui, tudo acima desse aqui, que seria o vácuo, né? Tudo acima disso aqui é pressão positiva. Então, eu tenho aqui, ó, que a 1,5 kg de pressão de turbina, em 7.000 RPM, eu quero esse alvo de sonda aqui, 0,8. A injeção, sabendo disso, ela vai ter esse outro mapa aqui. Lógico, você pode fazer duas tabelas. No caso, uma para fase turbo, uma para fase aspirada. Mas aqui vamos simplificar. O intuito do vídeo é simplificar.
Essa é a tabela de eficiência volumétrica do motor, que é o temido VE, né? É aqui que a injeção vai trabalhar em cima. O que isso aqui significa? Vamos pegar que o meu motor é um 2.0, tá? É um 2 litros. Aqui, vamos ver, ó, a 1400 RPM e 50 kPa, eu vou ter 50 de eficiência volumétrica. O que significa dizer isso? Significa dizer que a cada 2 voltas do virabrequim, ou seja, a cada ciclo do motor, vai estar entrando 50% do ar total. Vai ter 50% da minha eficiência volumétrica. Ou seja, se o meu motor é de 2 litros, significa que nessa volta, nessa determinada rotação e pressão, entrou 1 litro no motor, 1 litro de ar. Aqui, por exemplo, vamos achar 100%, que significa que nessa rotação e nessa pressão está vindo 100% da eficiência do meu motor, ou seja, 2 litros. Nos motores aspirados, é muito difícil chegar no 100%, por causa de uma limitação física, corpo de borboleta, e por causa que tu tá puxando o ar da atmosfera, e o ar da atmosfera ele não é pressurizado. Então, para passar de 100% de eficiência volumétrica, o motor tem que ser sobrealimentado, tem que ter uma pressão positiva, que é o caso aqui, ó. Pode ver aqui, ó, com 3 kg de pressão de turbina, ele está com 124 de eficiência volumétrica. Então, digamos que seja um motor 2.0, nessas condições ele vai estar com 124, vamos arredondar para 125, né? 125 de eficiência volumétrica. Então, está entrando 2 litros, que seria o 100%, e mais o 1/4 disso, né? Que é o 25. Então, já dá um ganho bem considerável no rendimento do motor, tá? E a injeção, ela vai calcular esse valor aqui, que é o quanto de ar está entrando. Para isso, tem essa fórmula aqui, ó. O RECFIll, que é aquele valor que a gente achou lá no começo, né? Ele vai ser multiplicado por todas essas variáveis, inclui MAP, as correções aqui, ó, o E são as correções, o ARMAP é a pós-partida, né? Correção de ar, correção barométrica. O 100 significa que não existe correção, que o valor que tu colocou no mapa está sendo usado 100%. Então, digamos que o valor esteja 100% igual no mapa, dividido por 100 significa 1. Então, quer dizer que não há correção, por isso vezes 1. E esse valor, esse E aqui é a quantidade de correção que está sendo usado. Então, a injeção ela vai levar em conta todas as correções, o MAP, a eficiência volumétrica do motor naquele momento, o dash time do bico, ela leva em conta muitas variáveis, para só então ela fazer o PW, que é o pulso do bico. Então, diferente das injeções tradicionais, né, que tu coloca na tabela diretamente esse valor aqui, nessa injeção, nas que trabalham com eficiência volumétrica, tu coloca o alvo da lambda que você quer e acha a eficiência volumétrica do seu motor, tá? Isso aqui tem uma função bem legal, que é essa aqui, que é o autoturn, ele faz automático, ele acha sozinho para ti. Tu sai andar com o carro ou bota o carro num dinamômetro, aqui dá para colocar umas funções para, em tantos RPM, uns filtros, né? Ele vai achar sozinho esse valor. Com base naqueles valores, que está aqui, ó, a eficiência volumétrica, vai ser dado o pulso do bico. Então, isso é uma injeção que trabalha por eficiência volumétrica. Você não seta o tempo do bico, o tempo que o injetor vai ficar aberto. Você seta as configurações do seu motor, injetor, combustível, e a própria injeção vai dar um pulso bico para a lambda que você setou. E qual que é a vantagem disso, né? Tu deve estar perguntando, tá, mas o que muda? O que muda é o seguinte, eu lembro quando eu tenho um Mitsubishi Eclipse e ele tem uma injeção própria para ele, que o nome é DSM Link. É como se fosse uma Rondata para Eclipse. E é uma injeção que trabalha com eficiência volumétrica também. E eu tinha uns injetores originais, se eu não me engano são 450 cc, e eu efetuei a troca pelos Precision 1200, são de 1200 cc. Eu não precisei mexer em nada no mapa. Eu fui lá,
coloquei o injetor, aí eu fui na parte da central onde tinha o dead time e o tamanho do bico, coloquei, acertei esses valores, o carro ficou perfeito, ficou liso. Por quê? Justamente por isso. Aqui a gente não está ligando para o tamanho do injetor, a gente não está ligando para qual combustível está usando. Tá? A gente está ligando simplesmente para o cilindro, para quanto de ar que está entrando. Como é que esse ar é calculado? Ele é calculado com a lei dos gases ideais, o PVNRT, que ele leva em consideração o MAP e o sensor de AT, né, o Intake Temperature, ou MAT, né, Manifold Air Temperature, e ele vai gerar uma densidade, uma massa desse ar. Ou se você tiver um sensor MAF, né, que é bem difícil de usar, essa massa já vem pronta. Então o motor ele vai saber a massa do ar que está entrando e com isso ele vai calcular a massa de combustível que ele tem que injetar para a estequiometria ficar perfeita, para ficar naquele valor que tu colocou. E a vantagem disso, como eu ia falando, é que, por exemplo, aqui, ó, uma vez que a minha tabela de eficiência volumétrica esteja perfeita, totalmente acertada, e a minha tabela do injetor, do dead time, dos parâmetros do injetor, também esteja 100% perfeita, todos esses dados, eu simplesmente venho aqui, eu quero, por exemplo, mudar o injetor, quero de 80 libras passar para 160. Ele simplesmente vai me dar um outro valor de RecFuel, que vai ser aplicado nessa fórmula aqui ó, no RecFuel, e o pulso, ele automaticamente vai baixar na proporção que eu aumentei esse valor, ou que eu reduzi, enfim, se eu aumentar, baixar o bico. O mesmo vale para combustível. Eu vim aqui, eu estou usando etanol, eu quero passar o carro para gasolina, 13, eu venho aqui, boto ali o injetor 80, ele vai dar um pulso de bico, ele vai mudar aqui o RecFuel, né, vai multiplicar por esses valores e está acertado o carro, não preciso alterar mais nada. Essa é a grande sacada da eficiência volumétrica. Eu não preciso fazer um mapa para álcool, um mapa para gasolina, um mapa para tal bico, um mapa para tal bico. Não, eu faço um mapa só, ajusto ele com os parâmetros certos da eficiência volumétrica do meu motor e com os dados do injetor e combustível corretos e está pronto. Eu não preciso mais alterar esse mapa. Eu posso salvar essa tabela aqui, essa tabela de combustível, só alterar o AFR, por exemplo, ele vai buscar esse alvo. Se eu quiser aqui, ó, botar, eu quero que o carro fique mais pobre um pouquinho. Opa, aqui, botei 0,8. Quando chegar nesse ponto, automaticamente ele vai buscar o 0,8. Ele vai aumentar sozinho o pulso do bico. A diferença é essa. E eu já ouvi bastante gente falar, principalmente no mundo dos Eclipse, que a injeção original dele é muito lenta, que ela demora muito para calcular, para dar a sonda. Por exemplo, eu estou fazendo uma ultrapassagem, eu setei 0,85 de sonda, demora para chegar naquele valor. Realmente demora, mas por quê? Tem que considerar que a injeção do Eclipse é uma injeção de 1990, que já fazia sequencial e injeção sequencial, boost control, mas enfim, é uma injeção com processador arcaico e que ainda tem que rodar todos esses cálculos de fundo. Não é simplesmente, ela tem que processar para abrir, fechar bico, não sei o que, não. Ela tem que rodar tudo isso aqui. Por isso, de fato, ela é mais demorada. Só que eu acho que ainda assim é justificável. A engenharia por trás dessa injeção é muito grande. E é assim que é o funcionamento das injeções com eficiência volumétrica. Mais uma coisa. Esses dias eu vi um vídeo de um cara com uma injeção e que ele abriu a injeção e lá pediam os dados do motor, tipo, qual injetor está usando, qual deslocamento. Aí ele pegou e falou, não, a minha injeção tem eficiência volumétrica também, eu coloquei esses mesmos dados e coloquei o combustível, não sei o quê. Mas aí que tá, não é eficiência volumétrica se não tiver todos esses cálculos e se tiver mapa de combustível. O segredo é esse. Se tiver mapa de combustível por tempo de injeção, não é eficiência volumétrica. Aqueles dados do seu motor que você coloca na injeção são simplesmente para ela fazer um mapa base
para dar a primeira partida, enfim, para ficar mais fácil o acerto. Não significa que seja uma injeção com eficiência volumétrica, porque se você for lá, mesmo você colocando todos os dados de injetor e tal, se você mudar o injetor, tem que refazer o acerto inteiro, porque o mapa de combustível é feito com base naquele injetor. Aqui não, aqui o injetor não é considerado. O que é considerado é o cilindro, é quanto de ar que está entrando. Então eu espero que tenha ficado claro, que eu não tenha me enrolado muito. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só comentar aí embaixo, eu espero que eu consiga responder. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Jean, que desde que eu comprei a minha injeção ele me ensina muito, e ao Delilo também, que é o mito da Mega, né? Eu recomendo quem tiver esse tipo de injeção fazer acerto com ele. Rafael Delilo, o nome o cara é fera mesmo. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu pretendo gravar mais uns vídeos de umas funções legais dessa injeção, que o pessoal não conhece, né? Uma injeção pouco difundida aqui no Brasil. E é isso aí. Abração e até mais.